do próprio Prestes na época. Bom, isso é interessante pelo seguinte, olha, vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo funcionar com isso aqui. Santo Ângelo está aqui. Então o levante foi em Santo Ângelo. Mas houve o levante em São Luís Gonzaga também, em São Borja, em outras cidades, né? Bom, o que acontece? Poucos dias, nos primeiros dias, logo depois do levante, as tropas aqui, eles tentam tomar Ijuí, mas a resistência é muito grande e não conseguem. Então voltam para Santo Ângelo e aí se dá aquela retirada cuja foto, né, foi mostrada aqui. A retirada das tropas de Santo Ângelo, ou seja, do Ferrinho, né, vai para São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga acaba se tornando, nesse período, quer dizer, nós temos início de novembro, né? Durante os meses de novembro, dezembro, vão se concentrando na medida em que os rebeldes que tinham se levantado nas outras localidades, né, e tinham sido desbaratados, sabem, né, que tem essa concentração em São Luís Gonzaga, em que o Prestes está à frente, eles vão se concentrando em São Luís Gonzaga. Então, as tropas, né, os remanescentes dos outros levantes, vão para São Luís Gonzaga. E aqui, o que o Prestes e o Portela fazem? Eles concentram as tropas em torno de São Luís Gonzaga. Tem mais ou menos 1.500 homens, entre esses 1.500 homens tem umas 30 mulheres, que são basicamente companheiras e mulheres da região que se agregam, né? E essa tropa bastante desorganizada, que tem também os maragatos, né, que se diz, né, distribuída em torno da cidade de São Luís Gonzaga, e o Prestes, o Siqueira Campos, que chega aí também, o Cordeiro de Farias também estão se levantando, aquelas lideranças que eu mostrei aí, né, procurando organizar, né, essa coluna, essa tropa. É uma tropa, no início, muito desorganizada. Eles têm muitos cavalos, mas pouca arma, e não tem abastecimento, nem de arma, nem de munição. Tinham mais ou menos assim, um fuzil para cada 2 soldados. Então era realmente precariamente, né, armados e municiados. As tropas, tanto o Arthur Bernardes, né, presidente, como o Borges de Medeiros, governador do estado, mobilizam tropas muito grandes para combater, né, os rebeldes, os chamados revolucionários, né? E se organizam 7 colunas governistas que marcham sobre São Luís Gonzaga. Então, essas linhas pontilhadas são as tropas governistas. Quer dizer, 7 direções, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde é que está? 7 aqui, 7. Então, são 7 colunas, cada uma com 2.000 homens que marcham sobre São Luís Gonzaga. Vigorava entre, enfim, nas tropas governistas, no exército brasileiro, né, a tática da chamada guerra de posição, que tinha sido trazida para o exército brasileiro pelos militares franceses, através da missão militar francesa que se estabeleceu no Brasil nos anos 1919 e 20, e que instruía os oficiais de Estado-Maior. E essa guerra de posição era inspirada na prática da Primeira Guerra Mundial. Era o chamado cerco de Verdun, né? E, enfim, qual era a ideia? Perseguir um objetivo estratégico, aqueles são o geográfico, eu falo, objetivo geográfico, que era São Luís Gonzaga. Abrir trincheira, esperar o ataque do inimigo, né? Vinham com todo aquele armamento, munição, enfim, toda uma traquitanda muito grande, marchavam, né? Essa era a guerra de posição. Abrir trincheira, se estabelecer e esperar o ataque do inimigo. Enquanto isso, o Prestes e o Portela, principalmente, eles dois, vão elaborar a chamada guerra de movimento, que não é algo assim estabelecido previamente, nem algo que foi criado em gabinete. Resultou da prática. Aqui no Rio Grande havia a prática daquelas guerras, guerrilhas, né, entre os diferentes grupos, né, políticos, como eu já falei aqui, maragatos e chimangos. Então havia essa guerra já na prática do Rio Grande. Então eles vão pegar essa experiência e adaptar para essa luta que eles tinham que travar. O problema que se colocava era o seguinte: como sobreviver? Marcham 14.000 homens sobre São Luís Gonzaga. Eles eram 1.500, muito mal armados, né? E, além do mais, desorganizados.
Então procura-se primeiro organizar, né? Organizar em destacamentos. Se organizam nesse período 3 destacamentos dirigidos, né, por esses comandantes, né? E o Prestes está à frente desse movimento, e o Portela também, né? Portela comanda o 1º batalhão, basicamente. Bom, e como escapar? Aqui tinha, aí que a guerra de movimento vai ser importante, né? Como enfrentar esses 14 mil homens. O Borges de Medeiros, no seu jornal, lá em Porto Alegre, a Federação, anunciava que era questão de dias, o círculo de ferro estava se fechando, e os rebeldes seriam sufocados em São Luís Gonzaga. Então a imprensa fazia muita onda com isso, aqui na capital da República também, né? E o que é que o Prestes e o Portela organizam? Eles esperam que, eles tinham, eu ia falar, como funcionava essa guerra de movimento. Quer dizer, aí cria-se, aproveitando a experiência do Rio Grande do Sul, dessas guerras do Rio Grande do Sul, são criados dentro, né, dessa tropa, que ainda não é propriamente a coluna, essa tropa revolucionária, são criados pequenos grupos de 5, 6 combatentes, as chamadas potriadas. Potriadas vem da palavra potro, cavalo jovem, né, a palavra muito usada lá no Rio Grande do Sul. Então essas potriadas eram assim, pequenos grupos que se destacavam do grosso da tropa com as seguintes missões. Uma, arranjar cavalo, arranjar comida, né, para trazer para a tropa. Isso era um. Sendo que era proibido, foi logo proibido, os excessos. Quer dizer, quando se fazia uma requisição a um fazendeiro, enfim, que precisava de comida e precisava de cavalo, os comandantes passavam um recibo, dizendo que quando a Revolução fosse vitoriosa, eles seriam indenizados. Enfim, evitava-se e combatia-se, até com fuzilamento, qualquer tipo de desrespeito às famílias, às mulheres, quer dizer, havia muito rigor na tropa e depois durante toda a marcha da coluna. Então, esses grupos, quer dizer, primeiro, arrumar comida, cavalo, as potriadas, né? Conseguir informação, que era muito importante, informação sobre o movimento do inimigo, como o inimigo estava se movimentando. Então, eram tropas muito ágeis, desses grupos, essas potriadas. E também conseguir informação sobre o espaço, a terra em torno, ou seja, jogar para conseguir fazer mapas. Quer dizer, os comandantes da coluna elaboravam os mapas baseados nas informações que traziam os potreadores. Então isso era muito importante e era uma vantagem enorme em relação às tropas governistas, porque eles não tinham esse trabalho nem de informação, nem de conhecer bem o terreno. Então, a tropa revolucionária conhecia bem o terreno, os comandantes estavam bem a par do terreno e dos movimentos do inimigo através das potriadas, vários grupos que se destacavam. E isso vai funcionar durante toda a marcha da coluna Prestes. Bom, então, o que o comando faz? Deixa, através das informações, quando sabe que essa coluna aqui já está a uns 100 quilômetros, mais ou menos, já se aproximando de 50 quilômetros de São Luís Gonzaga, numa noite, isso já no final de dezembro, né, a tropa é toda concentrada no vão desse rio que está aqui, de Juizinho, ó, o rio Juizinho. Então aqui no vão o rio Juizinho, eu inclusive estive lá vendo, é um rio assim que corre lá embaixo, tem um vão profundo. E na época tinha uma mata muito densa, coisa que hoje em dia não tem mais. E então a coluna toda é escondida, a tropa toda é concentrada e escondida no vão desse rio. E as tropas governistas continuam marchando sobre São Luís Gonzaga, sem perceber que eles não tinham serviço de informação para isso, que os rebeldes já tinham saído de São Luís Gonzaga e estavam escondidos no vão do rio Juizinho. O Prestes contava que ainda assim, de madrugada, ele conseguiu subir lá num lugar mais alto e viu essa tropa aqui marchando em direção a São Luís, sem perceber que os rebeldes estavam todos ali escondidos. Resultado